Você tem usado algum desses remédios achando que está tudo sob controle, mas e se eu te dissesse que alguns deles podem estar destruindo sua visão em silêncio? Sim, mesmo aqueles que o médico receitou anos atrás, que você nunca desconfiou e que hoje estão aí, na sua gaveta ou no armário do banheiro. O pior? A maioria das pessoas só descobre quando já perdeu parte da visão, e em muitos casos o dano é irreversível. E não estamos falando de doenças raras ou situações extremas. São medicamentos comuns, usados no dia a dia por milhares de idosos. Alguns você pode estar tomando agora mesmo, sem saber o risco real que corre. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 8 remédios que mais ameaçam a sua saúde ocular e, principalmente, o que você pode fazer hoje para evitar uma perda visual que poderia ser evitada com uma atitude simples. É rápido, direto e pode mudar a forma como você cuida dos seus olhos a partir de agora. E, no final, você vai entender por que tantas pessoas descobrem tarde demais e como você pode fazer diferente. Antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar algo muito claro. O que você vai ouvir aqui não é motivo para pânico, muito menos para sair parando o remédio por conta própria. Pelo contrário, essa conversa é para te fortalecer, para te deixar mais preparada na hora de conversar com seu médico, e não para te encher de medo. A verdade é que, com o passar dos anos, a gente aprende que saúde é uma construção. E uma boa construção se faz com informação, com calma e com apoio dos profissionais certos. O oftalmologista, por exemplo, ainda é um especialista que muita gente só procura quando a visão já está bastante comprometida. Mas ele devia estar lá desde o início, acompanhando junto com o clínico, o cardiologista, o reumatologista, porque o olho também fala. E às vezes ele dá sinais antes mesmo de outras partes do corpo. O que vamos mostrar agora são medicamentos que podem afetar a visão, não que vão. O risco existe, mas ele é controlável quando a gente sabe onde prestar atenção. É como se você tivesse uma lanterna para enxergar melhor o caminho. E quanto mais claro o caminho, menores as chances de tropeçar. Então, em vez de se assustar, o que eu te peço é: preste atenção. Veja se algum desses nomes faz parte da sua rotina ou da rotina de alguém próximo. E se fizer, leve essa informação com carinho para o seu médico. Não é uma lista para acusar, é uma lista para cuidar. Agora que você já entendeu que informação é poder e não pânico, vamos ao primeiro da lista, o 8º da nossa contagem, mas que pode ter um impacto real no seu dia a dia se não for levado a sério. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Remédio número 8. Anticoncepcionais. Pode parecer estranho falar disso para quem já passou da fase fértil, mas a verdade é que muitos médicos ainda prescrevem anticoncepcionais após os 50, especialmente para controle hormonal em casos de menopausa ou outras condições ligadas aos hormônios. E muita gente segue usando, achando que é algo leve ou de rotina. Mas o que pouca gente sabe e quase ninguém comenta é que os anticoncepcionais podem interferir na circulação do sangue, inclusive nos vasos bem pequenos dos olhos. E quando isso acontece, o risco é sério. Pode haver formação de coágulos que bloqueiam a irrigação e causam perda visual repentina. Um tipo de cegueira que vem de uma hora para outra, sem aviso e que pode ser definitiva. Esse risco aumenta muito quando o uso do anticoncepcional é combinado com o cigarro. Mesmo que a pessoa tenha parado de fumar há anos ou fume só de vez em quando, o impacto continua. E é justamente aí que mora o perigo. O corpo já passou por muita coisa, a circulação já não responde como antes, e qualquer sobrecarga, por menor que pareça, pode ser o gatilho. Por isso, se você ou alguém próximo ainda usa esse tipo de medicamento, a conversa com o médico precisa ser aberta e honesta. É hora de revisar se esse remédio ainda faz sentido, se há alternativas e se um oftalmologista está acompanhando de perto. Porque a saúde dos olhos não pode ser colocada em segundo plano. E falando em medicamentos que parecem inofensivos, mas podem causar danos silenciosos, o próximo da lista é um velho conhecido de quem já teve inflamações ou problemas autoimunes. Remédio número 7.
Corticoides. Esse é daqueles que quase todo mundo já tomou alguma vez na vida, seja para dor nas articulações, bronquite, crises alérgicas ou doenças autoimunes. Os corticoides são receitados com frequência e muitas vezes por longos períodos. O problema é que quando usados de forma contínua ou sem o acompanhamento adequado, eles podem afetar seriamente a saúde dos olhos. O primeiro risco é o desenvolvimento de catarata, e não é qualquer tipo, é aquela que atinge bem no centro da visão, o que faz com que a pessoa perceba uma perda gradual, como se a imagem estivesse sempre embaçada, mesmo com óculos atualizados. E nem sempre essa alteração aparece logo no começo, por isso muitos só descobrem quando já está em estágio avançado. O segundo risco, ainda mais perigoso por ser silencioso, é o aumento da pressão dentro dos olhos. Isso pode evoluir para glaucoma, uma condição que vai danificando o nervo óptico aos poucos, e quando a pessoa percebe, já perdeu parte do campo visual. E o pior, o glaucoma não dói, ele não avisa, ele simplesmente acontece. É por isso que, se você faz uso de corticoides, seja em comprimido, injeção ou até colírio, o acompanhamento com o oftalmologista precisa ser parte da rotina, mesmo que você esteja se sentindo bem. Porque a visão é algo que a gente só valoriza de verdade quando começa a perder. Agora, se você achava que esses riscos eram exclusivos de tratamentos mais intensos, o próximo remédio vai te surpreender, porque é usado para algo bem comum e pode causar uma emergência oftalmológica sem aviso. Remédio número 6. Topiramato. Esse nome talvez não soe tão familiar à primeira vista, mas é um medicamento bastante usado, principalmente por quem sofre com enxaquecas frequentes. Também pode aparecer em receitas para transtornos de humor ou como parte de tratamentos para perda de peso. Ou seja, não é tão raro quanto parece. O que preocupa é que o topiramato pode desencadear uma reação nos olhos que exige atenção imediata. Ele pode causar um acúmulo de líquido atrás do olho, empurrando estruturas internas e fechando o canal de drenagem que controla a pressão ocular. Isso leva a um quadro chamado glaucoma agudo, e esse sim é doloroso, rápido e perigoso. Em poucas horas, a pessoa pode sentir dor intensa nos olhos, vermelhidão, visão embaçada e até náuseas. É uma emergência real. Só que, como nem todo mundo associa esses sintomas com os olhos, acaba buscando ajuda tarde demais. A boa notícia é que esse risco pode ser prevenido com um exame simples, feito por um oftalmologista. Ele verifica o ângulo da câmara anterior do olho, que indica se a pessoa tem mais ou menos chance de sofrer esse tipo de reação. Um cuidado rápido, que pode evitar uma perda visual irreversível. E se você já está achando preocupante o que um remédio comum pode fazer, o que vem a seguir mostra que até medicamentos voltados para o bem-estar íntimo podem carregar alertas importantes para a saúde ocular. Remédio número 5. Medicamentos para disfunção erétil. Mesmo que esse tipo de remédio seja mais comum entre os homens, é importante que todas as pessoas próximas, inclusive esposas, parceiras e cuidadoras, saibam dos riscos. Porque é comum que esses medicamentos sejam usados sem acompanhamento médico, e os efeitos colaterais podem afetar muito mais do que o esperado. Um dos efeitos mais relatados é a alteração na visão. A pessoa começa a enxergar embaçado, sente os olhos mais sensíveis à luz ou percebe uma coloração azulada em tudo que vê. Pode até parecer algo passageiro, mas não deve ser ignorado. O maior risco, no entanto, é o de infarto do nervo óptico, uma condição rara, mais grave, que pode levar à perda de visão de forma súbita e permanente. Isso ocorre especialmente em quem já tem problemas de circulação ou pressão baixa. E como muitos homens não comentam o uso desses remédios nem com a família, muito menos com o médico, esse perigo acaba passando despercebido. Por isso, se há alguém na sua casa ou perto de você que faz uso desses medicamentos, vale a pena conversar com carinho e incentivar uma avaliação médica completa. A visão não deve ser colocada em risco por conta de algo que poderia ser ajustado com segurança.
E se esses efeitos já impressionam, espere até conhecer o próximo remédio, que é fundamental no combate a uma doença séria, mas também pode comprometer profundamente a saúde ocular se não for bem acompanhado. Remédio número 4, etambutol. Esse é um antibiótico usado no tratamento da tuberculose, uma doença que infelizmente ainda está presente em muitas regiões. E mesmo quando a pessoa já não tem mais sintomas, o tratamento costuma ser longo e envolve uma combinação de remédios, entre eles o etambutol. O problema é que ele pode causar uma intoxicação no nervo óptico. Isso quer dizer que, mesmo fazendo bem para os pulmões, pode acabar prejudicando a visão se não for acompanhado de perto. Um dos primeiros sinais é a alteração nas cores. Vermelho e verde passam a aparecer desbotados, como se estivessem perdendo a força. Com o tempo, a nitidez também começa a ser afetada. A boa notícia é que, quando identificado cedo, esse efeito pode ser reversível. Ou seja, se o médico perceber os sinais a tempo, dá para ajustar o tratamento e evitar danos maiores. Mas para isso, é fundamental que o paciente tenha acompanhamento oftalmológico durante todo o período de uso. Mesmo que pareça que está tudo bem, os olhos precisam ser avaliados com regularidade, porque quando a visão começa a mudar, às vezes já passou da fase de prevenir e começa a fase de correr atrás do prejuízo. E se você achava que só medicamentos fortes como antibióticos trazem riscos, o próximo da lista mostra que até remédios usados há décadas para doenças reumatológicas podem deixar marcas profundas e permanentes na retina. Remédio número 3, hidroxicloroquina. Esse é um nome bem conhecido de quem convive com lúpus, artrite reumatoide ou outras doenças autoimunes. É um remédio usado há muito tempo e, de fato, tem seu valor, mas também tem um efeito colateral sério que muitas vezes é ignorado: o acúmulo tóxico na retina. Com o uso contínuo, a hidroxicloroquina pode se concentrar nas células da retina, uma parte fundamental do olho responsável por captar as imagens que enxergamos, e esse acúmulo vai danificando as células aos poucos, de forma silenciosa. O mais preocupante é que mesmo depois de parar de tomar o remédio, o processo pode continuar, porque a substância já ficou armazenada no tecido ocular. O sintoma pode começar com pequenas falhas no campo de visão, dificuldade para enxergar detalhes ou sensibilidade à luz. Mas quando esses sinais aparecem, muitas vezes já houve uma perda importante, e o dano costuma ser irreversível. Por isso, quem faz uso da hidroxicloroquina precisa de um tipo específico de exame oftalmológico, o chamado OCT, que permite ver as camadas da retina com precisão. Esse exame detecta alterações antes mesmo dos sintomas surgirem, e quanto mais cedo for detectado, maior a chance de preservar a visão. Se você ou alguém da sua família usa esse medicamento, vale conversar com o médico e pedir o encaminhamento. É uma atitude simples, mas que pode evitar uma perda visual definitiva. E agora, seguindo nessa linha de medicamentos importantes, mas que exigem atenção redobrada, vem um que é essencial para quem tem problemas no coração, mas que também pode afetar os olhos de maneira séria. Remédio número 2, amidarona. Esse é um medicamento muito usado no controle de arritmias cardíacas. Em muitos casos, ele é indispensável porque ajuda a evitar batimentos descompassados que colocam a vida em risco. Mas, como tudo na medicina, ele também tem seus efeitos colaterais, e um deles pode atingir diretamente os olhos. A amidarona pode provocar um inchaço no nervo óptico, o que compromete a passagem das informações visuais para o cérebro. Isso pode gerar uma perda de visão que se instala de forma parecida com um infarto ocular. A grande dificuldade está no diagnóstico, porque nem sempre é possível saber se a causa foi o medicamento ou se foi um evento espontâneo. Isso torna a situação delicada, especialmente quando a pessoa já tem outros fatores de risco circulatórios. Às vezes, a pessoa percebe que está enxergando um pouquinho mais embaçado, mas acha que é só cansaço ou idade. Só que esse tipo de alteração merece atenção imediata, e o primeiro passo é avisar o cardiologista e procurar um oftalmologista, com urgência. Vale reforçar, ninguém está dizendo para interromper o uso da amidarona sem orientação, longe disso.
O que estamos dizendo é que o acompanhamento dos olhos deve andar junto com o controle do coração. Um não exclui o outro, pelo contrário, se complementam. E agora chegamos ao último da nossa lista, um grupo de medicamentos que ficou muito conhecido nos últimos anos, principalmente por quem está em busca de emagrecimento rápido. Mas os olhos também podem pagar um preço alto por isso. Remédio número 1. Análogos de GLP-1, como semaglutida e tirzepatida. Esses nomes talvez não soem tão familiares, mas os produtos que os contêm estão entre os mais comentados atualmente, principalmente por causa do efeito rápido no emagrecimento. Muita gente começou a usar esses medicamentos por conta da diabetes tipo 2, mas mais recentemente eles passaram a ser indicados e até procurados por conta própria só com o objetivo de perder peso. O que preocupa é que estudos recentes associaram esses medicamentos a um risco muito aumentado de infarto do nervo óptico. E não é pouca coisa. Pessoas com diabetes tiveram um risco 4 vezes maior. E quem usou só para emagrecer, sem diagnóstico de diabetes, chegou a ter 7 vezes mais chances de sofrer esse tipo de lesão. O infarto do nervo óptico é uma condição grave. Pode causar perda de visão súbita e, em muitos casos, o dano é permanente. Não dá tempo de esperar para ver se melhora. E o pior é que os sinais, quando aparecem, já indicam que a lesão está feita. A causa mais provável desse efeito está na mudança abrupta da regulação do açúcar no sangue, que afeta os vasos que irrigam o nervo óptico. E como esses medicamentos mexem diretamente com esse sistema, o acompanhamento oftalmológico não é opcional, é obrigatório. Se você está usando ou conhece alguém que começou esse tratamento, converse com o médico responsável e exija um acompanhamento completo, incluindo a saúde dos olhos. Porque cuidar do corpo é importante, mas não dá para esquecer da visão nesse processo. E agora que você já conhece todos esses riscos, o mais importante é o que você vai fazer com essa informação daqui para frente. Agora que você conhece os 8 remédios que podem afetar a sua visão, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai deixar para lá? Ou vai conversar com seu médico e incluir o oftalmologista na sua rotina de cuidados? Você já parou para pensar quantas pessoas próximas podem estar usando esses mesmos remédios sem fazer ideia do risco? Quantas perdas visuais poderiam ser evitadas se essa informação chegasse a tempo? Então faça a sua parte agora. Curta esse vídeo, isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. Compartilhe com amigos, familiares e em grupos. Você pode literalmente ajudar alguém a enxergar melhor no futuro. E se inscreva no canal agora mesmo, com o sininho ativado, para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua saúde de forma prática e direta. E me conta aqui nos comentários, você já usa ou conhece alguém que toma algum desses remédios? O que mais te chamou a atenção na lista de hoje? Eu leio tudo que vocês escrevem e seu comentário pode ajudar outras pessoas também. Lembre-se, informação é cuidado e cuidado é amor. Até o próximo vídeo. Aproveite para conferir os links na descrição. Lá você encontra conteúdos extras, como e-books e produtos recomendados. As vendas são feitas por plataformas seguras, como Amazon e Hotmart. Ao comprar por esses links, você apoia o canal Manual da Longevidade e contribui para que possamos continuar trazendo informação de qualidade para você.